abre sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, o que for melhor para você. 4:7 diz assim: Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Ramã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução da matança total dos judeus. E também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava passando. E lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. E em seguida, versículo 9, Arratá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. E tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal lhe salve a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Até aí, deixa sua Bíblia aberta, por favor. Feche teus olhos um pouquinho. Espírito Santo, fala conosco nessa noite aquilo que o Senhor tem para nós aqui, Pai, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito ministrando sobre cada coração, Senhor. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai. E eu oro, Pai, para que essa palavra, ela não venha apenas causar um impacto emocional, Pai, mas possa atingir o Espírito e gerar frutos, transformação, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente está vivendo um tempo muito gostoso na história. Eu não tenho medo de errar em afirmar que a gente está vivendo o melhor tempo que existe para a gente ser igreja. A gente vê o que Deus está fazendo ao redor do mundo, no Brasil e no mundo, e é lindo, é maravilhoso o que Deus está fazendo. A gente está vivendo um tempo de colheita, de avivamento muito poderoso. Quando a gente olha ao redor do mundo, a gente vê que Deus está levantando diversas pessoas com uma mesma mensagem, com o mesmo foco, com o mesmo clamor no coração, que é mais da presença do Senhor e o desejo de estabelecer o reino dele aqui na terra, o desejo de que os perdidos encontrem o Senhor e que algo novo aconteça. A gente olha para trás, vê algumas histórias de avivamento, a gente vê que Deus levantava um nome específico, um grande homem, uma grande mulher de Deus, como tantos que foram usados nos séculos passados. Só que o que Deus está fazendo nesse tempo não é levantar um nome ou uma pessoa, mas uma geração inteira que vai marcar a diferença, que está queimando por mais de Jesus, uma geração inteira que está clamando por mais dele, uma geração inteira que está sendo usada por Deus. Hoje Deus está derramando um poderoso avivamento sobre o Brasil. Nas universidades tem gente sendo salva, nas ruas tem gente sendo salva, não é só dentro da igreja. Graças a Deus a transbordar isso. A gente vê hoje que a igreja, depois de muito apanhar nesse sentido, está começando a entender que nós precisamos caminhar em unidade. Não é cada um por si, mas é um grande corpo. Nós precisamos caminhar juntos, numa mesma visão, no mesmo coração. Isso é muito poderoso. O que está vindo sobre o Brasil é muito poderoso. O que está acontecendo por esses dias é muito poderoso. E eu tenho boas notícias para vocês. Deus incluiu a mim e a você nesse grande plano que Ele tem para esses últimos dias, nessa grande chuva de avivamento que está para vir sobre a face da terra, que eu creio que será o último avivamento antes da grande colheita, da grande salvação e do retorno de Jesus. Nesse grande movimento que Deus está fazendo, Ele conta comigo e com você. Talvez você está dizendo: não, mas tu nem sabe quem eu sou, tu não sabe o pecado que eu cometi hoje, Ingrid. Talvez você esteja pensando: mas querido, eu só estou dizendo aqui para você que Deus está contando com você, que Deus incluiu você, independente do teu pecado. Deus está disposto a te perdoar, a te limpar e a te incluir nesse plano. Deus quer te usar, Deus tem um propósito poderoso. Agora, a grande pergunta é: será que o nosso coração está devidamente alinhado com Jesus, com o Espírito Santo, devidamente posicionado em Deus, para nós sermos usados por Ele? O Theo Hayashi, ele usa um exemplo muito legal, que ele fala de uma onda que está vindo sobre o Brasil, uma onda de avivamento, de despertamento. E a grande pergunta que fica para nós: será que nós estamos bem posicionados para surfar nessa onda? Porque a grande onda, ou ela faz o surfista, ou ela mata o surfista. Tudo depende do posicionamento dele. Se ele estiver bem posicionado
e especialmente falando do mover de Deus, quando Deus está derramando algo sobre a terra, se nós estamos devidamente posicionados e alinhados com este algo que Jesus está fazendo, nós temos tudo para viver a melhor época já vivida na terra. Mas se nós não estivermos bem posicionados, isso pode ser muito triste para nós. O texto que a gente leu fala de uma mulher chamada Esther. Não sei quantos aqui conhecem a história, já leram e já teve até minissérie na TV falando sobre isso. Esther era uma judia, uma mulher comum, não tinha nada demais, de uma família simples, pobre por se dizer, de um povo simples, mas que pela graça de Deus ela foi colocada num lugar de destaque, numa posição de honra, numa posição de destaque, como rainha naquele lugar, na Pérsia. Se você ler um pouquinho a história depois em casa, não vou entrar muito nesse detalhe. A outra rainha ela foi destituída, o rei organizou como que um concurso naquela região e falou: a mulher mais bonita que eu escolher vai ser a nova rainha. E aí quem ganhou? Esther. Então era uma mulher formosa, apesar da sua simplicidade, temente a Deus, igual a minha noiva que está ali, ó. Linda, temente a Deus, só para puxar saco. E Esther foi colocada naquela posição com um propósito muito específico. Ela estava vivendo um momento muito bom da sua vida. Imaginem vocês, ela podia desfrutar de tudo que tinha no palácio, ela podia comer da comida do rei, ela podia desfrutar do conforto, ela vivia numa realidade que não era a realidade das outras pessoas. Ela estava desfrutando de tudo o que o rei podia dar para ela, absolutamente tudo. Muito tranquila, muito em paz, não tinha preocupação nenhuma, tinha os servos que atendiam ela, que traziam comida, enfim, todas as regalias que uma rainha poderia ter, Esther agora tinha, e ainda com o benefício de ter Deus com ela. Até que um dia, chega uma notícia para Esther. Mardoqueu, seu primo, também judeu, servo do Senhor, chegou lá no palácio, na porta do palácio, e mandou um recado para ela. Falou assim: Esther, é o seguinte, não sei se tu está sabendo, mas o rei, o teu marido, assinou um decreto para matar todos os judeus. Ou seja, a nossa família, nós todos, todo o nosso povo aqui. Esther, nós precisamos de ajuda, nós precisamos que você intervenha, que você fale com o rei, para que ele mude de ideia e faça alguma coisa. E o rei não sabia que Esther era judia. Esse é o detalhe. E aí a resposta de Esther, a resposta de Esther, ela é um pouco intrigante. Versículo 11, vamos ler de novo ali. Diz assim: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal lhe salve a vida. Sabe o que Esther falou? Falou: olha, eu entendo que o meu povo está ameaçado, inclusive eu, mas é o seguinte, se eu for falar com o rei sem que ele me chame, eu vou estar correndo risco de vida. E ela mandou avisar isso para o primo dela. Falou: avisa ele lá, qualquer pessoa que tentar falar com o rei agora vai ser morta. Em linhas gerais ela falou assim: ó, não quero arriscar minha vida. Vocês, eu entendo que é um problema, mas eu não tenho nada, não posso fazer nada por vocês. Deixa eu continuar aqui no meu conforto, desfrutando as delícias do rei, e eu não posso fazer nada nesse momento. Aí o que acontece? Mardoqueu devolve a resposta para ela, dando assim um abrir os olhos. Vamos ler juntos, versículo 12 em diante. Diz assim: quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia, ou umas versões dizem para um tempo como este, que foste nomeada rainha da Pérsia. Olha só, em primeiro lugar, Mardoqueu lhe dá 3 puxões de orelha na Esther. Em primeiro lugar, ele chama a responsabilidade dela. Ele diz assim, no versículo 11: não imagine que somente por você estar vivendo no palácio, tu vai ser a única a escapar disso. Ele chama a responsabilidade, diz assim: Esther, para de ser egoísta, tu és judia, nosso povo todo está sendo ameaçado. Então ele chama a responsabilidade dela. Segundo, olha que sério isso. Ele diz assim: se você não intervir por nós, alguém vai intervir.
e você e toda a sua família vão morrer. Mordecai chacoalha ela, diz assim: Esther, se tu não salvar a gente, se tu não intervir ao rei, junto ao rei por nossa causa, Deus vai levantar alguém para fazer isso no teu lugar, mas Deus vai fazer. E terceiro lugar, ele lança uma pergunta para ela, muito intrigante: será que não foi para um tempo como este que você foi colocada por Deus neste lugar? E sabe, queridos, Deus começou a ministrar tanto essa palavra no meu coração nessa tarde, e é isso que Deus está falando conosco. Nós estamos como filhos de Deus, vivendo como príncipes neste tempo. Como eu disse na abertura da palavra, nós estamos vivendo num tempo privilegiado de derramar do Espírito Santo como nunca antes. Hoje nós estamos vivendo, participando de cultos, conferências que não acabam mais, conferência atrás de conferência, onde a glória de Deus é derramada, onde nós sentimos o poder de Deus, onde nós podemos hoje entrar no nosso quarto e desfrutar das delícias do Rei. Nós queremos o poder, nós queremos a presença de Deus, queremos a unção dele sobre a nossa vida. E está muito gostoso para a gente. Como Esther no palácio, desfrutando de tudo que o rei lhe dá, nós estamos hoje vivendo esse tempo em que nós podemos desfrutar de tudo que Deus nos dá. Mas, queridos, tudo que Deus tem nos dado, toda a presença que Ele tem derramado nesses dias, a unção que Ele tem derramado sobre nós nesses dias, tem um propósito. O sentir a presença de Deus não é um fim em si. Existe um para quê? Por que Deus está derramando a sua presença? Por que Ele está trazendo uma onda de avivamento sobre o Brasil? Por que nós estamos hoje desfrutando de um tempo, de um derramar do Espírito como nunca antes na história? Nós não podemos pensar, primeira coisa, como Mardoqueu disse para Esther, Deus fala para nós nessa noite. Em primeiro lugar, não podemos ser egoístas de pensar que se temos irmãos, pessoas que ainda não conhecem esse Jesus, que ainda não experimentam a presença do Senhor e estão perecendo, não podemos pensar que um dia estaremos diante de Deus e não vamos prestar conta disso. Assim como Mardoqueu falou para Esther, não seja egoísta, Deus fala para nós nessa noite, não sejamos egoístas, de querer nos fechar nas nossas quatro paredes da igreja e pensar que esse ambiente de glória é só para nós. Existem pessoas se perdendo neste exato momento, pessoas que estão pensando em tirar a sua vida neste exato momento, jovens que estão dentro de baladas se drogando e daqui a pouco, quem sabe, estarão numa crise de overdose e perdendo a sua vida neste exato momento, enquanto eu e você estamos dentro do palácio provando as delícias do rei. Outra coisa que Mordecai falou para ela: se você não fizer, alguém fará em seu lugar. Ai, que sério isso? Sim. E o que Deus diz para nós é: se nós não nos posicionarmos hoje para fazer aquilo que Ele tem, para cumprir o propósito dEle com a nossa vida, alguém vai fazer. Eu tenho certeza que Deus tem um chamado poderoso para a sua vida, um propósito lindo com a sua vida. Quem sabe alguns aqui têm sonhos ministeriais de seguir missões ou pastoreio, enfim. É lindo isso. Agora, se você não tomar posição de fazer isso, alguém vai fazer no seu lugar. No reino de Deus eu aprendi uma coisa, gente. Os dons, eles são irrevogáveis, mas ninguém é insubstituível. Se Deus te dá uma tarefa, se Deus coloca um sonho no teu coração, se Deus te dá alguma coisa por algum propósito e você se nega a fazer, Ele levanta outro e faz, até que você caia na real e se posicione para fazer também. E o terceiro que Mordecai falou para ela: será que não nascemos para um tempo como este? Eu pergunto para você, será que nós não estamos aqui vivendo nessa era? Não estamos aqui recebendo tanto do Senhor para transformar o mundo num tempo como este? Será que não foi para um dia exatamente como este que nós nascemos, com um propósito específico? Versículo 15. A história muda quando Esther ela recebe essas três perguntas de Mardoqueu. Versículo 15 diz assim: então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, se morrer por isso, morri. Olha só, queridos, Esther agora, ela começa a tomar posicionamento na sua vida. E aqui a história começa a mudar.
Porque primeiro a Esther, ela falou: olha, não tenho o que fazer, eu posso correr risco de morte, eu não vou fazer nada. Quando Mordecai dá esse chacoalhão nela, ela se levanta e diz assim: gente, eu preciso fazer alguma coisa. E ela já manda a resposta: vamos jejuar e vamos orar, porque eu vou tomar posicionamento. Eu entendi que Deus me colocou aqui, me deu tudo que Ele está me dando para um propósito específico, e eu não vou fugir desse propósito. E aí Esther começa a proclamar jejum, começa a botar todo mundo para orar, e ela diz: eu vou correr riscos em prol do meu povo, eu vou correr riscos em prol deste propósito que Deus me colocou aqui dentro. E aí o que ela faz? Ela marca uma reunião com o rei. Nós conhecemos a história. Nós vemos que ela conversa com o rei. Pela graça de Deus, Deus move todas as coisas. O povo é poupado. Esther, ela corre risco de vida, mas Deus poupa a sua vida. A Bíblia nos mostra na continuidade da história que estes que queriam matar o povo de Deus foram envergonhados. O povo recebeu benefícios. E o principal de tudo, a Bíblia diz que depois disso tudo, muitos se converteram à fé. Muitos começaram a crer em Deus, se converteram ao judaísmo naquela época. Sabe, queridos, quando nós tomamos posicionamento, para não apenas querer nos deliciar com aquilo que o rei pode nos dar, mas quando nós realmente tomamos posicionamento para dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Porque tu tens liberado tanto da tua glória sobre mim? Porque tu tens liberado tanta unção para mim? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? O que eu preciso fazer para ti? Quando nós nos posicionamos dessa forma, como Esther se posicionou, as coisas começam a acontecer. O povo começa a se converter, as vidas começam a ser transformadas. Lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, tem pessoas que dependem exclusivamente de você para conhecer Jesus. Quem sabe elas nunca mais vão ter uma oportunidade a não ser através da tua vida. E eu pergunto para você nessa noite: será que não foi para um tempo como este que Deus te colocou lá? Será que não foi para um tempo como este que Deus tem te dado ferramentas, redes sociais e tudo mais que nós temos ao nosso dispor hoje para falar do amor dele? Talvez você diga: mas eu não tenho ninguém ameaçado de morte. Queridos, a Bíblia diz que todo aquele que não crer em Jesus e não confessar Jesus como seu Salvador já está condenado, e nós não vamos fazer nada. Quem sabe tem pessoas na sua família que ainda não entenderam isso, não receberam Jesus. E será que não foi para um tempo como este que Deus tem te dado tanto da sua unção, da sua graça, da sua presença aqui? Será que não foi para você tomar posição como Esther tomou, de dizer: eu vou correr riscos? Queridos, nós nascemos para um tempo como este. Só que nada acontece enquanto nós não tomamos posicionamento. E ao passo que Deus tem derramado tanto hoje, eu vejo tantos jovens que estão como Esther na parte A da história, dizendo: ai, não estou a fim de correr riscos, não estou a fim de falar da minha fé, não estou a fim de colocar para fora o que Deus tem plantado dentro de mim. Está tão gostoso aqui dentro, é tão gostoso a gente desfrutar das delícias do rei. Claro que é nosso direito, mas existe um propósito para isso. Existe um propósito. Quando Esther se posicionou, tudo mudou. Irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, Ele nos dá os seus manjares, Deus nos dá a sua unção, a sua graça, para um propósito específico. É bom, não é, a gente desfrutar da presença de Deus aqui? Claro que é. É bom, não é, a gente erguer as mãos aqui na igreja, ou numa conferência, enfim, onde você estiver, e você ser renovado pelo Espírito, você ser cheio. É bom quando Deus te dá promessas, é bom quando Deus te dá direcionamentos, é maravilhoso. Só que existe um para quê. Existe algo a ser feito, existe uma posição a ser tomada a partir disso. A história de Esther nos ensina que o posicionamento, ele gera uma ativação do propósito de Deus na nossa vida. Quando Esther se posicionou da forma correta, o propósito de Deus foi ativado na vida dela. Quando Esther disse: Senhor, eis-me aqui, foi para um tempo como este que eu nasci, as coisas começaram a acontecer. Quando nosso coração, queridos, ele se posiciona em Deus, e nós decidimos: Senhor, eis-me aqui, usa-me, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Aquilo que parecia que nunca ia para frente, aquilo que parecia que não dava certo, as promessas de Deus que parece que nunca chegavam, quando nós nos posicionamos da forma correta e dizemos: Deus, eis-me aqui, eu vou fazer aquilo que é para eu fazer, eu vou correr risco se for necessário, aí as coisas começam a acontecer. E um detalhe dessa história que me chama muito a atenção é que Esther não fez nada antes de um tempo de jejum e oração.
O posicionamento de Esther começou justamente com uma preparação e uma consagração. O posicionamento de Esther começou, repito, com uma consagração e uma preparação do seu coração. Antes de falar com o rei, antes de fazer qualquer coisa, ela disse: vamos jejuar e vamos orar. E é isso que Deus tem clamado nesses dias, por pessoas que realmente se coloquem diante dele, dizendo: Senhor, estamos aqui em consagração, preparando o nosso coração para viver, alcançar e ser tudo aquilo que o Senhor planejou e sonhou para nós. E tudo passa, gente, o caminho não mudou. Às vezes a gente vem na igreja na expectativa de receber uma coisa nova, assim, né? Hoje eu quero que o pastor me dê um segredo novo para eu romper no meu relacionamento com Deus, para eu vencer o pecado, para eu crescer em Deus. E aí chega aqui o pastor fala o quê? Jejum, oração, leitura da Bíblia. O caminho não mudou e nunca vai mudar. Não adianta você esperar uma coisa nova. Quando nós nos posicionamos em Deus em consagração, Ele cumpre promessas, as coisas acontecem. O propósito de Esther não era desfrutar das delícias do rei. Ela não foi colocada lá naquele lugar para ter uma experiência diferente na vida dela e olha, agora eu sou rainha. Ela foi colocada naquele lugar porque Deus sabia que ela seria uma pessoa chave para salvar o seu povo. E Deus tem nos dado tudo isso, não é simplesmente para a gente se deliciar. O tempo que a gente está vivendo, esse derramar do Espírito sobre nós neste tempo, não é só para a gente se deliciar e dizer: ah, Senhor, me leva daqui para o céu logo de uma vez, porque a tua glória é muito boa. Claro que é, mas nós enchemos para transbordar em algum lugar. Existe um para quê. Jovem que está aqui, você não foi criado para passar o dia mexendo no Instagram. Você não foi criado para passar a vida inteira lutando contra pecados. Basta disso. Nessa noite Deus está nos levantando para um posicionamento, para dizer: Senhor, eu sei quem Tu és, eu quero viver o que Tu tens para mim. Senhor, basta de ficar andando em círculos, em voltas, eu quero viver o que Tu tens para mim, Senhor. Eu quero alcançar aquilo que o Senhor planejou e sonhou para mim. Para finalizar, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu quero caminhar conforme o Senhor está direcionando. Todo posicionamento, ele gera um cumprimento de promessas. Assim como foi com Esther, nós poderíamos citar muitos outros casos na Bíblia. Josué 3 fala de um povo inteiro que estava na porta da terra prometida. Depois de 40 anos andando em círculos no deserto, reclamando de tudo, murmurando para Deus e vivendo em ciclos, Deus permite uma geração inteira passar, levanta uma nova geração, como nós estamos aqui. Só que essa geração é uma geração de posicionamento. A geração que caminha com Josué é uma geração de posicionamento. É alguém que é um povo que diz assim: Senhor, o que o Senhor quer para nós? Nós estamos aqui porque queremos alcançar o que Tu tens para nós. Enquanto a geração que passou 40 anos andando em círculo e nunca entrou na terra, essa geração em poucos dias se posiciona e entra na terra. E sabe o que Josué falou? Sabe como que começou o processo de entrada na terra e cumprimento de promessas? Galera, santifiquem-se. Josué 3:5 é Josué bradando para todo o povo: gente, vamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Foi o que Esther fez, foi o que Josué fez, e é o que Deus está esperando de nós nessa noite. Que nós venhamos a viver uma vida de consagração, uma vida de posicionamento. Irmãos, não é mais tempo de brincar com Deus. Não é mais tempo de brincar com Deus, por mais que isso soe um pouco duro. Nós estamos vivendo num tempo em que existem duas profecias muito claras para este último tempo. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre todos como nunca antes, mas também diz que o amor de muitos iria esfriar. E eu digo para você, se você está a fim de pecar, cara, peca, mas peca muito. Te suja, te lasca na lama. Não fica meio termo. Se tu quer pecar, peca mesmo. Agora, se tu quer viver uma vida santa, não brinca na igreja. Te posiciona com Deus e vamos viver o que Ele tem para nós. Se você quer viver uma vida com Deus, este é o momento.
de o Senhor levantar Esther aqui neste lugar, Josué, pessoas que vão se posicionar e dizer: Senhor, eu quero viver o que tu tens para mim, eu não quero morrer sabendo que tu tinha promessas para mim, eu quero abraçar, eu quero me posicionar. Eu sei que tem pessoas que dependem da minha voz para conhecer o teu amor, portanto, Senhor, usa-me. Senhor, eu estou me posicionando porque eu sei que foi para um tempo como este que eu nasci. Quantos estão decididos a isso? Fica de pé no teu lugar.